Também. E vamos lá, né? Hoje nós temos um tema grande, vamos dizer assim. Melhor ainda vai ser segunda, depois que o Tricolor bater o Palmeiras. Opa, maravilha, isso aí, cara. Ontem o Atlético ia jogar contra o Paraná, mas caçaram no STJD, e aí não teve partida, só que amanhã meu time joga contra o Melgar. Ai, tristeza, saudades de uma Libertadores, né? A gente fica mal acostumado, mas boa sorte aí. Bem, gente, eu comentei na aula passada que a gente ia tratar de um assunto muito relevante, muito importante. Esse assunto poderia ser dado de uma forma um pouco mais objetiva, vamos dizer assim, mas eu acho que esse assunto merece uma profundidade um pouco maior que em relação ao contrato de transporte, né? A relação de importância do contrato de transporte ela é muito nítida para nós, sobretudo opa, já estou passando aqui alguns slides, mas basicamente nós temos, né, uma questão de algo que é inerente a todos, né? Todo mundo aqui já pactuou de alguma forma um contrato de transporte, mesmo de forma indireta, né? Vamos imaginar, ao entrar num ônibus metropolitano, um ônibus urbano, é, dentro de um avião, dentro de um Uber, de um 99, enfim, dentro de um táxi, né? Então, todo mundo aqui acabou, querendo ou não, já estando, já se encontrando dentro de uma situação de um contrato de transporte. Isso é inerente a todos e todas, né? Então, é nítido que nós temos, diante disso, uma importância muito grande no âmbito jurídico e, sobretudo, no âmbito social. Vamos lá, então. Nós, dentro do nosso Código Civil de 2002, que é o código encabeçado pelo professor Miguel Reale, nós, vamos dizer assim, nós tivemos a fixação de três matrizes dentro do código, que vocês já sabem, já falou um pouco sobre isso, que é a eticidade, a sociabilidade e a operabilidade. Perfeito? A eticidade é um comum, né, aquela ideia de um conjunto ético que é mais estrito a ideia da moral, de que as pessoas dentro de um ethos, que é uma comunidade, né, dentro de uma organização, elas possam estabelecer relações mútuas de respeito entre si e outros vários aspectos, né, que seria difícil da gente apontar aqui. A operabilidade, que é fazer com que esse sistema posto acaba funcionando para todos e todas, né? Que não fique algo puramente no papel, que desça, saia do papel e estenda para o plano prático. E também nós temos a ideia da sociabilidade, que aí sim é onde nós temos aqui uma nítida caracterização dentro dos contratos de transporte, tá? A sociabilidade, ela poderia ser vista poderia ser vista de uma forma muito simples, dentro do seguinte aspecto: é você colocar o comum com um peso maior do que o peso do individual. Então, quando a gente fala de função social da propriedade, função social de uma série de outros aspectos, que não só envolvem a nossa própria propriedade, desculpa, nós estamos sim falando de uma escada para o bem, né? A própria ideia do nosso dirigismo contratual, das revisões de cláusulas abusivas dentro dos contratos, tudo isso acaba colocando essa ideia da sociabilidade, perfeito? E a sociabilidade, portanto, junto com a operabilidade, junto com a eticidade, formam essa matriz, vamos dizer assim, essa matriz que é a característica do Código Civil do professor Miguel Reale, que é o Código Civil de 2002, perfeito? Como, por exemplo, aí no slide eu destaco para vocês, o Código Civil de Napoleão foi fruto do liberalismo do século XVIII, e essa trilha foi a trilha que acabou sendo seguida no nosso Código de 1916, que é o Código do professor Clóvis Bevilacqua, que tinha uma função muito mais, uma matriz muito mais liberal do que uma matriz social, vamos dizer assim, né? Então, dentro daquela ideia de não interferência, não ingerência, pacta sunt servanda, uma série de outros aspectos que hoje foi ficando de lado dentro dessa busca, né, de uma sociedade justa, igualitária e solidária, que foi colocado dentro desse nosso âmbito do direito civil, a partir, portanto, da nossa ideia de sociabilidade, perfeito? Então,
Um exemplo que a gente coloca para vocês, né, a gente estudou isso no semestre passado, que é a nossa função social do direito, e ela, querendo ou não, ela foi sim consagrada como uma cláusula geral de todos os contratos, né, dentro do artigo 421, que vai colocar para nós que a liberdade de contratar, né, será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Perfeito? Então, nós temos aqui sim uma ideia, né, que acaba sendo seguida dentro dessa nova matriz, vamos dizer assim, que o Código Civil de 2002 acaba colocando. Então, como eu posicionei para vocês aí no slide, né, de todos os contratos, nenhum outro contrato vai ter uma relevância social e uma relevância jurídica maior do que o contrato de transportes. Como eu coloquei para vocês, nós contratamos de forma cotidiana sempre nós firmamos contrato de transportes, né? Então, como eu coloco para vocês aqui, né? A ideia, por exemplo, de mobilidade urbana é um dos grandes entraves dentro do nosso desenvolvimento econômico, mas não só do desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social e no desenvolvimento cultural também. Então, na verdade, aqui nós tínhamos, dentro de um estudo do IBGE, que é o nosso censo demográfico, que o censo aí é o que está dando BO lá no STF recentemente, né? Foi divulgado dia 15 de março de 2015, que revelou que mais de 1 milhão de pessoas se deslocam diariamente por 18 das principais cidades do Rio de Janeiro para trabalhar e estudar. Então, o carioca também gastaria ali em média de 3 horas diárias, né, para ir ao trabalho e voltar por cerca de um mês no trânsito. Em São Paulo, o Ibope registrou em 2018 que o paulistano gastou ali em média 2 horas e 43 minutos por dia para fazer todos os deslocamentos que acaba precisando, né? É nítido que com a pandemia, infelizmente, nós ficamos mais em casa, né? Enfim, e esses números com certeza aí diminuíram muito e muitas empresas continuarão dentro desse regime de home office, né? Desde que seja possível, porque o custo mais tranquilo. Então, querendo ou não, é uma coisa que, no meu ponto de vista, em determinados setores, acaba vindo para ficar, perfeito? Bem, então, só passando algumas situações para vocês, que são situações bem pontuais e interessantes, nos países que nós julgamos ser os mais desenvolvidos, a forma de deslocamento de uma cidade a outra, ou até mesmo dentro da própria cidade, se reduz muito em trens e metrôs, né? Dentro dos países envolvidos, isso gera mais ou menos 60% da demanda da prestação de serviços públicos, vamos dizer assim, de transporte. Já no Brasil, nós temos ali uma representação no âmbito de 6% dessa modalidade de transporte, tá? E o transporte rodoviário, por outro lado, acaba servindo como 93% das formas de deslocamento entre municípios ou mesmo dentro do próprio município, perfeito? E, além disso, nós temos inúmeras situações envolvendo acidentes de trânsito, vocês sabem disso, no âmbito da nossa responsabilidade civil, isso vai ser muito interessante, assim, um dado estatístico muito triste, mas vocês, quando acabam pesquisando algo nesse sentido, vocês vão se deparar ali com números extremamente estrondosos que acaba representando a importância da matéria dentro da nossa disciplina de responsabilidade civil, tá? Seja no âmbito, portanto, do direito dos contratos, que foi objeto de seminário de vocês, também aqui para a nossa responsabilidade civil, acaba aparecendo de uma forma bem importante, tá? Gente, falar de contrato de transporte, falar de responsabilidade civil decorrente dessa responsabilidade pelo transporte de pessoas ou de coisas, enfim, remeter a um decreto-lei que é proveniente de 1912, tá? Que é o decreto 2681. O nosso Código Civil de 1916, ele acabava sendo muito omisso na matéria, ele não disciplinava essa matéria, e o Código Civil de 2002, ele é bem disciplinado, finalmente, essa matéria, e disciplina o contrato de transporte a partir ali do seu artigo 730, tanto o transporte de pessoas, que daí é o 734 até o 742,
como de coisas, que é o 743 até o 756. E o faz incorporando no texto da lei. Ou seja, não, antigamente ficava muito assim, o que a jurisprudência vê sobre algo, como que é uma aplicação analógica desse decreto lei de 1912, enfim. Então, nós acabamos ali revogando uma das leis mais antigas, que é de fato essa lei das estradas de ferro, que é proveniente, portanto, do ano de 1912, e passou a disciplinar um contrato que de fato não era um contrato novo, mas era um contrato antigo do que o próprio Código de 1916 tratava, mas tratava de uma forma bem omissa. Perfeito? Vamos lá, então, deixar o contrato de transporte um pouquinho para lá, e agora a gente vai entrar no nosso chamado tríplice aspecto da responsabilidade do transportador. Perfeito? Ou seja, como eu destaco para vocês aqui, por pelo menos três aspectos distintos, pode ser examinada a responsabilidade do transportador. O primeiro aspecto, em relação aos seus próprios empregados, né, ou seja, transportador empregado, em relação a terceiros, transportador e outras pessoas que não estão envolvidas dentro dessa cadeia, vamos dizer assim, estarão envolvidos de forma indireta. E, por fim, a responsabilidade em relação aos próprios passageiros. Então, aos empregados, aos terceiros e aos próprios passageiros diretos. Perfeito? Então, vamos imaginar um acidente em que o pedestre atropelado e morto, ficando ainda feridos um passageiro e o trocador por ter o pneu do ônibus desgovernado e batido num poste. Então, nós temos três modalidades de responsabilidade. Do empregado ali, né, que é a pessoa que estava realizando essa troca desse pneu, o passageiro que ficou ferido, perfeito? E o pedestre que foi atropelado e foi morto. Beleza? Então nós temos três modalidades dentro da possibilidade da responsabilidade civil do transportador. Vamos começar falando pelo pedestre, né? Que é o terceiro. Dentro da responsabilidade desse pedestre terceiro, é nítido que nós temos aqui algumas questões envolvendo direito do consumo, a gente vai destacar isso também, mas basicamente a responsabilidade da empresa proprietária do ônibus, ela é extracontratual. Perfeito? Lembre-se daquela dicotomia, relação ali de responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, que é proveniente por um ato, por algo da lei, perfeito? E do outro lado nós temos a responsabilidade civil contratual, que vamos dizer assim, ela aparece a partir do inadimplemento desse contrato. Então, o dever jurídico originário é o que vai distinguir a responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual da responsabilidade civil contratual. Perfeito? O dever jurídico originário da contratual é o contrato em si, e o dever jurídico originário da aquiliana é a própria lei. Perfeito? Então, dentro da relação com o terceiro, como não se trata de uma relação contratual, porque ele não fez a contratação desse serviço, a responsabilidade da empresa é sim aquiliana. Beleza? Porque não vai existir entre eles a fixação, a concretização de uma relação jurídica contratual. Ou seja, como eu falo para vocês, são estranhos até o momento em que tem lugar o acidente. Então, quando surge o acidente, é nítido que existiu ali uma violação de um dever jurídico pré-existente, perfeito? Como não existia uma relação jurídica prevista no âmbito do contrato, é nítido que esse transportador precisa ser responsabilizado, e essa responsabilização aparecerá dentro do âmbito da responsabilidade civil extracontratual, beleza? Dentro disso tudo que eu estou colocando para vocês, e é bom destacar isso daqui, que essa responsabilidade ela era subjetiva até 1988, fundada no artigo 159 do Código Civil de 1916, que era a cláusula geral ali da responsabilidade civil subjetiva. Mas, ou seja, isso traduz, né,
na necessidade dessa vítima, dessa pessoa, né, que foi atropelada, dos seus familiares, enfim, provar que a empresa ou o seu preposto tinha agido com culpa, beleza? Como aí vem a Constituição e fala isso daqui, ó, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorrente do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, dentro disso daqui, nós temos, na verdade, um voto que foi proferido no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 591-874-2, de repercussão geral, que ficou consignado exatamente isso, foi relatoria da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, que posicionou que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, mas prestadoras de serviço público, ou seja, as empresas aqui, né, enfim, Tio, Ouro Branco, essas empresas que acabam servindo ali de transportes metropolitanos, é uma prestadora de serviço público e aí se prestaria dentro do âmbito da responsabilidade civil objetiva, beleza? Então, na motivação do voto do ministro Ricardo Lewandowski, ele concluiu que não se pode interpretar restritivamente o alcance do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Sobretudo, o texto magno, interpretando à luz dos princípios da isonomia, não permite que se faça qualquer distinção entre os chamados terceiros, isto é, entre usuários e não usuários do serviço público, vez que todos eles, de igual modo, podem sofrer dano em razão do serviço. Mas, e se não for um prestador de serviço público, né? Como é que ficaria essa situação? Também, caso não exista uma relação de consumo. É nítido que é muito complicado não falar em relação de consumo, porque nós temos aquela figura do consumidor por equiparação, na regra do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, como eu comentei com vocês, do caso da pessoa que está em via pública, ou pode estar dentro da sua própria casa, cai um avião, e quando esse avião cai, acaba atingindo essa pessoa, né? Essa pessoa será considerada uma consumidora por equiparação. Então, é muito difícil não ter uma modalidade de um contrato que seja uma relação de consumo, mas vamos imaginar que nós estivemos ali no âmbito de um caso de que não se trata tanto de serviço público e nem de relação de consumo. Essa responsabilidade extracontratual do transportador, seja referente à coisa, seja referente à pessoa, e aqui nós teremos um pé de igualdade de uma relação civil, deve ser enquadrada dentro do parágrafo único do artigo 927, que vocês bem sabem que é a nossa cláusula geral da responsabilidade civil objetiva. Então, mesmo, porque assim, se for no âmbito do direito do consumo, será a responsabilidade civil objetiva, tá? No âmbito da administração pública, será a responsabilidade civil objetiva também. E se for o caso de não ser nem prestadora de serviço público e nem relação de consumo, mesmo assim a gente vai aplicar o parágrafo único do 927, que é a nossa cláusula geral da responsabilidade civil objetiva. Beleza? Então, nós temos, em relação ao terceiro, independentemente de qualquer situação, a aplicação da responsabilidade civil objetiva. Em relação ao empregado, né? Em relação ao empregado, nem cumpre falar muito, mas é uma matéria inerente à disciplina do professor Eduardo, mas no que respeita empregado, seja motorista, seja cobrador, seja por alguma pessoa que esteja prestando esse serviço para essa empresa, a responsabilidade será fundada em acidente de trabalho, tá? Então, a indenização vai ser pleiteada ao INSS, mas em face do risco inerente do serviço de transporte, poderá também ser pleiteada uma indenização de direito comum contra o empregador, no âmbito da esfera ali, pode ser na esfera trabalhista, mas buscando ali, em decorrência desse risco, uma indenização por eventual dano moral, algo nesse sentido, beleza? E responsabilidade em relação aos passageiros. Em relação aos passageiros, nós teremos uma responsabilidade contratual. Então, que vai ser fundada nitidamente no contrato de transporte,
que é o que acaba nos aparecendo mais, com maior relevância dentro da nosso capítulo referente à responsabilidade civil do transportador. E o Código Civil, ao regular o contrato de transporte, ele foi bem minucioso, foi bem exaustivo, muito diferente do Código de 1916, e disciplinou de forma, fez uma dicotomia entre transporte de pessoas e transporte de coisas, 734 até 742, e de pessoas, né, e de coisas, 743 até o 756. Em cada um estabeleceu as regras de responsabilidade do transportador, de interrupção de viagem, dos horários itinerários e do transporte gratuito, e assim por diante. Então, assim, cada caso vai ter uma solução dentro do nosso âmbito do contrato de transportes e da sua responsabilidade civil inerente ao contrato de transporte em si. Então, gente, só voltando, tá? Lembra que a gente estudou responsabilidade civil extracontratual. E aí a gente falou lá, responsabilidade civil extracontratual subjetiva. E falamos conduta do agente, conduta humana voluntária culposa, nexo causal, dano, culpa, enfim, dolo. A gente falou daí tudo isso, perfeito. Lá nós estávamos no âmbito da responsabilidade civil extracontratual subjetiva. No primeiro caso, que é o caso do PDES, do terceiro, tudo aquilo que a gente viu vai ser aplicado, né? Mas dentro do âmbito da responsabilidade civil objetiva. Então não precisa comprovar culpa, tira o elemento culpa, mas precisa ali dessa conduta, precisa do nexo causal e precisa do dano. Perfeito? Já aqui, a partir de agora, nós iremos falar da responsabilidade civil contratual, e é nítido que a gente coloca um pé aqui, um pé lá, mas sobretudo da responsabilidade civil contratual dos contratos de transportes. Perfeito? Beleza? Então vamos lá. Bem, aqui eu poderia até pular essa parte, porque foi um objeto de estudo nosso recente, mas falar de responsabilidade civil contratual, querendo ou não, foi em grande parte desenvolvido com base no contrato do transporte de passageiros. Então, sempre quando a gente pensar em responsabilidade civil contratual, existe uma íntima ligação com essa nossa modalidade contratual, que é o nosso contrato de passageiros. Perfeito? Como bem visto no semestre passado, é um contrato de adesão, porque essas cláusulas, você não pode chegar, por exemplo, vou comprar um bilhete, falar assim, vamos discutir aqui, enfim, você não discute, então não tem uma paridade, não tendo uma paridade, é nítido que essas cláusulas são estipuladas pelo transportador, e essas cláusulas sendo estipuladas pelo transportador é um contrato de adesão. Perfeito? Então, não se discute as cláusulas contratuais, como ocorre, como a gente viu, né, nos contratos paritários, ou seja, os contratos em que existe uma isonomia entre as partes que estão celebrando essa forma contratual, e aí sim, essas partes discutem cláusulas, etc. Beleza? Então, dentro disso tudo, nós não temos uma autonomia privada, a gente não tem uma autonomia da vontade, a única autonomia que a gente tem é se a gente vai ou não. Eu lembro, né, tem aquele termo, take or leave, né, é exatamente isso, tem até música dos Strokes, que fala, ou você pega ou você vaza, é exatamente isso que essa modalidade quer colocar para nós. Só que é muito difícil a gente falar de pegue ou vá embora, porque todos nós submetemos a esse tipo de prestação de serviço público, né? A gente pega um ônibus e novamente, é uma prestação de serviço público. Então, muitas das vezes, você não tem essa opção de você falar base. Você vai ter que pegar o busão para entrar nesse busão, pegar a condução para chegar em determinado local, né? Então, não é bem assim. Mas nós temos, sim, algumas questões de classificação desse contrato, só relembrando, é um contrato consensual, é um contrato bilateral, é um contrato oneroso, é um contrato comutativo, porque é nítido que existe uma continuidade em relação a essa vontade das partes, né, e esse fechamento em relação a essa vontade das partes,
vai criar direitos e obrigações para ambas as partes também, e também vai, via de regra, existir um equilíbrio econômico entre as prestações estabelecidas, beleza? Então, artigo 730 do Código Civil fala para nós que, pelo contrato de transportes, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para o outro pessoa ou coisas. Então, aqui nós temos o que é o contrato de transporte, né? Uma conceituação legal do que seria esta modalidade contratual. Importante, tá? O bilhete, o canhoto, enfim, qualquer coisa que poderia ser um recibo, não é indispensável para a celebração do contrato, tá? Por exemplo, muitas das vezes a gente entra no ônibus, paga ali a passagem, entra e acabou. Você não pega o bilhete, você não tem anotação de nada disso, você não tem nota fiscal, você não tem absolutamente nada, né? Então, dentro disso tudo, você não precisa que tenha uma nota fiscal para consumação, por exemplo, desse contrato. Basta ali que nós já estivermos dentro desse ônibus, que já é suficiente para nós envolvermos uma relação contratual, beleza? Só retomando, a gente falou bastante de cláusula de incolumidade semestre passado, que é, na verdade, nada mais é do que uma obrigação de segurança. Então, essa cláusula de incolumidade é uma obrigação que tem o transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao lugar de seu destino final. Então, na verdade, a partir do momento que é celebrado esse contrato de transporte, não pode ter uma cláusula falando assim, o passageiro está amplamente ciente de que pode acontecer um desastre e algo nesse sentido. É muito difícil colocar algo nesse sentido, porque é um dever de segurança. Você contrata um serviço de transporte para que você, de fato, saia do ponto A e chegue no ponto B. Então, existe essa cláusula de incolumidade, beleza? É um risco contratual e esse risco contratual acaba servindo ali para o transportador, beleza? Bem, então, a gente acaba colocando todas essas situações, né? A gente acaba evoluindo dentro, assim, imagina, uma lei de 1912 que era aplicada até 1988, com algumas questões do Código Civil de 1916, e vem a Constituição, coloca ali a questão da prestação de serviço público e a responsabilidade objetiva em decorrência do risco da administração, e aí depois vem a nossa, vamos imaginar, num primeiro momento, né, a responsabilidade civil subjetiva do transportador, e aí essa culpa, né, é uma culpa presumida ou não, ou seja, existe uma presunção de culpa, é possível afastar a responsabilidade, mas aí teria que provar que não agiu com culpa o transportador, e hoje nós estamos ali dentro de um pé, vamos dizer assim, que basicamente é uma responsabilidade civil objetiva, tá? Então, são várias questões envolvendo direito do consumidor. Lembrando que o advento do Código de Defesa do Consumidor é lá do ano de 1990, entra em vigor em 1991, e nós temos, então, dentro de uma estrutura que é, de fato, multidisciplinar da nossa sistemática consumerista, a aplicação plena de que as relações, sobretudo de passageiros e pessoas, ou até mesmo coisas, se dá dentro do âmbito da responsabilidade civil objetiva em decorrência do contrato de consumo, beleza? Um ponto que depois a gente vai destacar nas próximas aulas aí, que, por exemplo, né, o contrato de transporte aéreo internacional. Aplicava-se o nosso CDC, só que daí veio o STF e aí colocou alguns pontos novos em relação a convenções internacionais, né? Nós temos duas convenções bem importantes, a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal, que acabam regulando todos os aspectos, ou muitos dos aspectos dos contratos de transportes internacionais, né? E nós temos limitação
em relação a eventuais indenizações, né? Então, extravio de bagagem, X direitos de saque, morte, Y direitos de saque. Esses direitos de saque é uma moeda, entre aspas, uma modalidade de preço que é fixado hoje dentro dos nossos casos envolvendo contrato de transporte aéreo internacional. E é muito importante destacar que, num primeiro momento, essa questão diz respeito meramente em relação ao dano material. O dano moral aplicava o Código de Defesa do Consumidor e isso ficou consignado até nos debates em que os ministros faziam ali, né? O próprio ministro Marco Aurélio, em uma troca de ideia com o ministro Gilmar Mendes, ele deixou claro que se tratava meramente de responsabilidade civil material, né, em decorrência dos danos materiais desta pessoa. Mas, depois, no agravo, algo nesse sentido, foi para o ministro Barroso, e o ministro Barroso estendeu a aplicação dos efeitos para dano moral também. Então, acabamos caindo meio que num limbo, porque aí foi uma decisão monocrática de um ministro, que acabou mudando um posicionamento que era um posicionamento, vamos dizer assim, majoritário, que pode gerar um problema, mas é um ponto que eu preciso destacar para vocês, beleza? Então, vamos falar um pouco agora da exclusão de responsabilidade do transportador. Então, primeira coisa que a gente tem para colocar para vocês é que a nossa responsabilidade civil do transportador, ela é objetiva. Isso vocês têm que ter em mente, né? Então, a responsabilidade civil do transportador, hoje, em 2021, depois de mais de um século, né, ela é objetiva, beleza? Sobretudo em face da cláusula de incolumidade. Por quê? Porque ali é um risco, né? Ou seja, uma obrigação de resultado, não é uma obrigação de meio. Você precisa entregar esse resultado. Ou seja, você precisa levar essa pessoa, que é o transportado, são e salvo para o seu destino. O passageiro terá plenamente direito a uma indenização se ele provar, né, enfim, que essa incolumidade não foi assegurada, ou seja, que foi gerado um dano. Você não precisa provar culpa. Você precisa provar que esse acidente se deu, por exemplo, no curso do transporte e que dele veio o dano. Ou seja, que você tem um nexo causal, que você estava, por exemplo, dentro daquele ônibus e que esse ônibus bateu e você teve um dano. Ponto. Você não precisa falar, é culpa do motorista que estava em excesso de velocidade. Você não precisa discutir isso. Hoje você não precisa discutir isso. Mas a questão é, poderia o transportador se eximir da responsabilidade? Ou melhor, nós poderíamos discutir a exclusão da responsabilidade do transportador? E a resposta, ela é positiva. Perfeito? Por quê? Porque o artigo 734, dentro de uma análise preliminar, vai permitir concluir que a responsabilidade do transportador só pode ser elidida, ou seja, só pode ser afastada, pela força maior, inadmitidas as demais causas de exclusão do nexo causal, que é o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, ou o fato exclusivo da vítima, né, que a gente já falou, ou o fato exclusivo de terceiro. Ou seja, nós elevaríamos o aspecto da responsabilidade do transportador ao nível da nossa chamada responsabilidade pelo risco integral. Ou seja, não existiria nenhuma possibilidade de se afastar da responsabilidade só se for provado uma força maior. Mas o nosso mesmo Código Civil, ele acabou disciplinando o nosso contrato de transporte, melhor dizendo, em vários dispositivos, como eu posicionei para vocês aqui, né? Então, dentro do artigo 735, por exemplo, ele vai referir que é o fato culposo do terceiro, no artigo 738, parágrafo único desse 738, culpa da própria vítima. Então, assim, nós temos vários dispositivos que acabam fazendo menção a outras modalidades de exclusão da responsabilidade do transportador, que não é a mera força maior, perfeito? Então, dentro disso tudo que a gente está posicionando para vocês aqui, é que o nosso Código Civil,
ele vai além dentro do contrato de transporte. Então, por mais que no primeiro momento o 734 fale somente de força maior, a gente vai entender que o fortuito externo, sobretudo, e também a ideia da nossa fato de terceiro, fato exclusivo da vítima, algo nesse sentido, também vai aparecer. Vamos lá ver, né? Primeira coisa, fortuito interno. Já falamos muito sobre isso, mas é um fato imprevisível e por isso inevitável, que acaba se ligando ali à organização da empresa, ou seja, aquela ideia de organização da empresa, de uma segurança, risco da atividade desenvolvida pelo próprio transportador. Quando eu falo de fortuito interno, já tem que vir na mente de vocês a ideia daquele banco que foi vítima de uma fraude, foi o caso que eu mostrei para vocês, que foi lá de Santa Catarina que eu tive aqui, né? Então, vamos imaginar que dentro de um fortuito interno aqui para os contratos de transporte, pela responsabilidade civil do transportador, você apresente, por exemplo, um estouro de um pneu do ônibus, um incêndio dentro do veículo, o mal súbito do motorista, enfim. São coisas que acabam sendo inerentes ao risco da atividade. Então, como são coisas imprevisíveis, mas inerentes ao risco da atividade, que é explorada pelo transportador, é nítido que nós teremos a responsabilidade da empresa sim, beleza? Aqui um ponto interessante, né? A imprensa noticiou que, por exemplo, o comandante de um Boeing em pleno voo sofreu um infarto fulminante e morreu. Então, nós temos ali dentro do contrato de transporte aéreo, sobretudo em transporte aéreo comercial, uma série de seguranças e redundâncias, enfim, que estão devidamente postas hoje dentro de um sistema que é muito seguro. Nós tivemos ali a possibilidade do copiloto levar esse avião para o destino final sem grandes dificuldades. Aqui, então, é um caso típico de fortuito interno. Se acontecesse, por exemplo, o acidente em decorrência desse mal súbito do piloto, a empresa não poderia ser eximida da responsabilidade alegando uma força maior, porque, de fato, é um risco inerente. Ela deveria, por exemplo, fazer exames contínuos em relação ao seu corpo de funcionários, todas essas situações que são inerentes ao risco da atividade desenvolvida pelo transportador. E o fortuito externo, né, é também um fato imprevisível e inevitável, mas é totalmente estranho à organização do negócio, né? Fenômenos da natureza são os casos clássicos, né? Mas, além disso, nós temos duas características em relação ao fortuito externo, que são, né, a autonomia em relação aos riscos da empresa e a ideia de inevitabilidade. A ideia de inevitabilidade é algo muito interessante para fortuito externo. Ou seja, hoje nós temos muita gente, né, na leitura contemporânea, equiparando a responsabilidade, o fortuito externo com a nossa chamada força maior. A ideia de inevitabilidade é algo imprevisível, sim, mas é inevitável. Já a ideia do fortuito interno, vamos dizer assim, pode até mesmo parecer como algo imprevisível, é também inevitável, mas é inerente ao risco da própria atividade. Então, dentro disso tudo que a gente está colocando, a gente precisa presumir, então, que a responsabilidade do transportador pode sim ser afastada dentro do caso do fortuito externo, nitidamente. No fortuito interno a gente não pode falar de ausência de responsabilidade, porque é algo inerente ao risco da própria atividade, beleza? Então, basicamente, hoje nós temos a possibilidade, então, de excluir a responsabilidade do transportador dentro do caso fortuito externo, perfeito? Externo, beleza? Então, é um fato estranho à empresa que não tem nenhuma ligação alguma com a organização do negócio, enfim. Por exemplo, que eu coloco um acidente de um defeito da prestação ou comercialização, decorrendo do acidente de um defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre dever de indenizar o transportador. Entre as causas de uma exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços, o Código de Defesa do Consumidor não se referiu ao caso fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito externo o exonera do dever de indenizar, beleza? Então, nós temos aqui, então, somente a possibilidade de exclusão do dever de indenizar em relação ao fortuito externo, beleza?
Só que o fato exclusivo, voltando, né, quando a gente falava do 734, o 734 já falava isso para nós. Mas o restante, fato exclusivo do passageiro e o fato de terceiro, beleza? No primeiro momento, eu já posso destacar para vocês que a culpa exclusiva do passageiro também vai exonerar a responsabilidade do transportador, beleza? Ou seja, a gente não fala de culpa, a gente fala de fato, ou um fato exclusivo desse viajante, que acaba ali dentro do nexo de causalidade, né? Quando a gente fala de fato, a gente está falando de nexo causal, rompimento da ponte que liga aquela conduta do dano, é o rompimento, portanto, dessa relação causal. Então, a causa que melhor se adequa àquele resultado foi a própria conduta da vítima. E o fato exclusivo da vítima vai afastar a responsabilidade do transportador, porque, na verdade, quem dá causa ao evento é o próprio passageiro e não o transportador. Ou seja, o transporte ou a viagem propriamente não é a causa do evento, mas apenas a sua ocasião. A pessoa, às vezes, acaba se utilizando desta ocasião como instrumento para cometer alguma coisa que ele estava planejando. Então, o Código Civil de 2002, ele trata isso tendo o artigo 738 que fala, ó, a pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes do bilhete ou afixadas à vista dos usuários. O que a gente quer colocar aqui para vocês? Que o código está falando que o passageiro ele tem que ter um comportamento adequado às regras do transporte. Então vamos imaginar, né, que essa pessoa, sei lá, né, fica se pendurando dentro do ônibus, na barra que as pessoas seguram, e põe a perna, e aí cai, e bate a cabeça, alguma coisa assim totalmente, sei lá, que é inimaginável, dentro de um primeiro exemplo. Nós ali teríamos a exclusão da responsabilidade do transportador, porque essa vítima não estava se adequando, não estava se comportando de forma adequada em relação ao que é inerente, ou seja, que as pessoas que possuem o mínimo discernimento sabem quais são as regras e sabem o que elas precisam cumprir dentro dessas obrigações, perfeito? E além disso, o parágrafo único do 738 coloca ali a ideia, né, de culpa concorrente, ou seja, aquele fato concorrente, tanto a empresa, o transportador, quanto o passageiro, eles concorrem ali em relação aos fatos para a ocasião de eventual dano. Ou, a gente pode colocar também, né, caso esse passageiro tenha uma conduta que não se adequa ali em relação a esse comportamento, mas que não é a causa somente deste ato lesivo, pode ter uma compensação ali em relação às indenizações dentro, portanto, do fato concorrente. Então, aqui, ó, casos de pessoas que viajam penduradas em portas e janelas de trem e ônibus. Os pingentes, né? Esse daqui, muitas vezes, vítimas de acidentes fatais. Então, os tribunais, sobretudo o STJ, né, coloca que a matéria, em grau de recurso especial, tem entendido que o fato de a vítima viajar como pingente não elide a responsabilidade do transportador, pois tem a obrigação de exercer a necessária vigilância e de dar as ordens e condições indispensáveis para que os passageiros viajem em segurança. Então, via de regra, os acidentes vitimando os pingentes são devidos à péssima qualidade de transportes coletivos, que é muito interessante, né? Mesmo nesse caso, que seria uma responsabilidade que seria afastada em relação a essa conduta desse passageiro, acaba não sendo afastada em relação à própria ideia da sociabilidade, que foi aquilo que a gente inaugurou a aula de hoje. Só que vamos imaginar, né, que a pessoa faça a aquisição desse bilhete e vai surfar em cima do ônibus. E aí, se ela pega um fio de alta tensão e acaba se explodindo, né? Aí eu acho muito difícil de falar de responsabilidade civil do transportador. Com todo respeito, aí eu acho que seria um caso de afastamento em relação ao nossas questões, né? Bem, faltou o fato exclusivo, fato de terceiro aqui no slide, né? O fato exclusivo de terceiro. O que é o terceiro? É aquilo que não vai se enquadrar tanto como transportador quanto como passageiro. Uma pessoa que não tem vínculo jurídico, portanto, não faz parte dessa relação entre A e B, mas, querendo ou não, ela pode ter feito algo
que gerou danos dentro dessa relação contratual, e ela foi a pessoa que, de fato, gerou este dano, seja de forma direta ou seja de forma indireta, a relação, portanto, deste dano. Então, o que nós temos aqui? Vamos ver, ó. Assalto em trem ou ônibus no curso da viagem. Fato de terceiro que não exonera de responsabilidade do transportador é aquele que, com o transporte, guarde conexidade inserindo-se nos riscos próprios do deslocamento. Então, os precedentes que deram origem a esse enunciado, né, foi a súmula 187 do Supremo Tribunal do Supremo Tribunal Federal, desculpa, que colocou para nós que a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro contra o qual tem ação regressiva. Perfeito? Então, vamos imaginar um atentado, um assalto. O dano é uma causa alheia ao transporte em si. Então, dentro disso daqui, nós temos a ideia, vamos dizer assim, de uma possibilidade de colocar, muitas das vezes, dentro de um caso de de caso fortuito interno. Mas é nítido que isso precisa ser verificado. Nós temos um posicionamento muito consolidado hoje, de que, vamos imaginar, a pessoa está dentro de um ônibus e acaba ali sendo vitimado com um assalto. Tudo bem, é um fato exclusivo de um terceiro, perfeito? Mas isso vai tirar a responsabilidade dessa pessoa ou não? Desculpa, do transportador ou não? Vai ter posicionamento para os dois lados. Tem gente que vai falar que é sim um caso de fortuito interno, que é inerente à responsabilidade do transportador, e aí, por esse motivo, seria possível responsabilizar o transportador. Tem gente que vai falar que não, que é um fato, um caso fortuito externo, ou seja, uma força maior, é algo que acabou envolvendo ali um terceiro, que é algo totalmente inevitável, totalmente previsível, que acabou assaltando essas questões. Mas o que aconteceu? Né? Hoje nós temos no STJ uma consolidação de um posicionamento que fala para nós, ó, responsabilidade civil, transporte coletivo, assalto à mão armada, força maior, constitui causa excludente da responsabilidade da empresa transportadora um fato inteiramente estranho ao transporte em si, como é o assalto ocorrido no interior do coletivo. Precedentes, recurso especial conhecido e provido. Então, o ministro Barros Monteiro, que foi relator, ele colocou aqui para nós, ó, nessas condições, a simples circunstância de serem comuns hoje no Brasil delitos de natureza semelhantes a versados dessa causa, não é o bastante para atribuir-se a responsabilidade à transportadora, que não deu causa alguma ao fato lesivo, sabido que a segurança pública dos cidadãos não se encontra afeta às providências do Estado. Em nosso país, com as tarifas cobradas dos usuários, em que não é incluso o prêmio relativo ao seguro, seria a forma correta, né, de proteger o passageiro contra atentados desse tipo, descabido é, a meu ver, transferir-se ao ônus à empresa privada. Então, nós temos um posicionamento primeiro no STJ, que posiciona que é um fortuito interno, um fortuito externo, e aí não seria possível responsabilizar a empresa transportadora, beleza? Aqui está o slide do fato exclusivo de terceiro. Esse fato tinha que estar lá atrás, mas veio aqui para o final, não sei o porquê. Mas basicamente, então, hoje, gente, a gente tem essa ideia, né? E aí depois a gente vai trabalhar alguns outros casos práticos em relação a isso, mas é importante colocar para vocês, dentro do momento inicial, que a diferenciação em relação a fortuito interno e fortuito externo será muito importante aqui para a responsabilização destas pessoas dos transportadores, né? Por quê? Porque quando a gente está no fato exclusivo de terceiro, a gente vai precisar verificar, opa, é algo que é totalmente inevitável, totalmente previsível, é um fortuito externo, que não é inerente ao risco da atividade? Perfeito. Se não é inerente ao risco da atividade, a gente vai falar ali de fortuito externo. Mas vamos imaginar que é um carro forte, ou seja, uma empresa que faz transporte de valores. Aí parece que o risco é sim inerente à própria atividade desenvolvida pela empresa.
E aí a gente não poderia falar um eventual assalto em fortuito externo, porque aí sim a empresa está internalizando esse risco dentro dessa modalidade contratual e logo é nítido que isso é transferido ali para a pessoa que está estabelecendo essa relação contratual com essa empresa que presta essa modalidade de serviço. E aí, dentro disso, é sim visto hoje como um fortuito interno, ou seja, a gente não poderia falar ali em relação ao afastamento de eventual responsabilidade do agente, perfeito? Só que, gente, vamos parar por aqui. Tem um evento agora, né, da instituição. O Bruno falou para eu parar a aula 8h15, mais ou menos. A gente volta na quinta-feira e traz mais casos práticos para a gente chegar melhor como que funciona isso na prática, beleza? De resto, obrigado, tenha uma boa semana, a gente se encontra na quinta-feira, fiquem todos bem. Se alguém tiver alguma dúvida, algo nesse sentido, pode me mandar, fiquem totalmente à vontade, estou à disposição, perfeito? Obrigado e até a próxima. Valeu, valeu. Olá, professor, boa noite. Boa noite, obrigado, Vinícius.